Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo Detox 5 do programa Gislene Titon, da nutricionista Gislene Titon. Esse módulo que eu vou conversar com vocês hoje, ele é parte do curso Kombucha Vida e trata dos fermentados, de alguns tipos de alimentos fermentados, dos alimentos probióticos e dos prebióticos. Eu quero falar para vocês que é uma motivação estar aqui falando com vocês hoje. E a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é: quais são as escolhas que vocês estão fazendo na sua vida? Então, a primeira escolha do dia que eu quero propor para vocês, para que vocês façam a partir de agora, é escolher ao acordar consumir 200 ml de água no mínimo. E aí, essa vai ser a sua primeira vitória do dia. Então, vocês vão colocar a hashtag primeira vitória do dia, Detox 5, e primeira vitória do dia, só a primeira vitória do dia é a foto do copo de água e vão marcar tanto a Gislene Titon quanto o meu Instagram, Kombuchazeira Mércia. Por quê? Porque quando você faz uma escolha saudável ao acordar, você assume o controle da sua vida e através do planejamento de uma rotina, você consegue desenvolver uma vida saudável a partir das suas escolhas. O que você está escolhendo hoje para sua vida? Um alerta que eu quero fazer é que pessoas com restrições alimentares relacionadas ao consumo de cafeína, medicamentos, diabetes, ou que porventura estiverem em período de gestação ou amamentação, devem consultar a opinião de um médico especialista da sua nutricionista de confiança. É uma questão de saúde mesmo. Parte desta aula que vocês irão assistir faz parte desse livro, eu tiro desse livro, A Arte da Fermentação. E esse livro, A Arte da Fermentação, o autor é o Sandor Elix Katz. E esse livro foi impresso pela marca SESI, então a tradução foi feita uma impressão pelo SESI Nacional. E aí lá na introdução, o Michael Pollan, ele fala assim, que fermentar a sua própria comida significa fazer um eloquente protesto dos sentidos contra a homogeneização dos sabores e das experiências alimentares que hoje se estende como uma vasta planície indiferenciada por todo o nosso planeta. O ato também é uma declaração de independência a uma economia que prefere que sejamos todos consumidores passivos de suas commodities, em vez de criadores de produtos originais que expressem nos mesmos lugares onde vivemos. Significa o quê? Que a gente estará fazendo uma mini revolução se nós fizermos o consumo de alimentos na nossa região. E que esses alimentos sejam o menos processados possíveis, precise passar por um processo de industrialização o mínimo possível, tudo com o objetivo do quê? De evitar os longínquos transportes, evitar todo um custo de energia e de produção que hoje considera o alimento uma commodity. Então, virou um objeto de negociação que é manipulado na Bolsa de Valores. Sendo que se nós fizermos o consumo regionalizado do alimento, pode ser que nós consigamos, pode ser não, sem dúvida, que nós economizaremos na cadeia de produção e isso vai trazer um poder também do mercado local, porque nós fortalecemos os mercados locais se nós produzirmos o nosso alimento. Quanto mais nós consumirmos o alimento próximo e nós mesmos fizermos a manipulação dos nossos alimentos, isso dá uma autonomia para as pessoas. Isso por quê? Porque a maior parte dos processos de fermentação de alimentos e bebidas foi composto de antigos rituais e os seres humanos realizam desde o despontar da história. Então, não se tem ideia se nós estamos há mais de 10 anos, há mais de 10 mil anos aqui na Terra, fala-se em 4 milhões
de anos, mas vamos imaginar que o Homo erectus está uns 10 mil anos. E até o momento que se começou a fazer a conservação do alimento, pela primeira vez, conseguir conservar esse alimento é o momento que o homem para e pode deixar de ser nômade e começa a fixar a sua residência. Porque senão antes ele precisava fazer a caça, fazer a extração daquele local e rapidamente isso ia se deteriorar. Por quê? Porque não tinha como conservar os alimentos. A partir do momento que começa a salga, que começa a fermentação, como que fermenta? Os micro-organismos vivos entram em contato com aquele alimento e potencializam os benefícios e dão um tempo de vida. E é nesse momento que o homem começa a poder ter essa possibilidade de parar e fixar a sua base local. Então, mesmo assim, sendo uma coisa milenar, a questão da fermentação e como você fazer o preparo do alimento, nós temos relegado esses processos. Por quê? Porque há 200 anos nós começamos uma produção industrializada, um pouco mais de 200 anos, e essa consequência, a fermentação praticamente desapareceu dos nossos lares, das nossas comunidades e da maioria das culturas do mundo, que é uma coisa muito usada. Então, a cultura alimentar é algo muito forte. E essas técnicas desenvolvidas por diversas culturas humanas no decorrer de milênios, por meio da observação de fenômenos naturais e da manipulação de condições por tentativa e erro, hoje são considerados métodos obscuros e correm o risco de se perder. Então, por essa ideia de higienização que nós viemos, inclusive nas últimas 3, 4 décadas, em função do que considerado que todas as bactérias são ruins e que hoje a gente descobriu que isso não é verdade, que já existe um estudo milenar da medicina tradicional chinesa, aonde há milênios eles estudam isso, e nós recentemente aqui no Ocidente descobrimos, inclusive, que nós temos praticamente de 3 a 4 quilos do nosso, que são 100 vezes a quantidade de células que nós temos, a quantidade de micro-organismos vivos dentro do nosso organismo. Isso significa que nós temos de 5 a 8% do nosso peso corporal de microbiota. E esse microbioma, a maioria está dentro do intestino. Então, lógico, nós somos revestidos de bactérias, estamos respirando isso tudo, e o local onde fica dentro do intestino. Então, a fermentação, ninguém sabe ao certo a origem, né? Então, muitos apostam que realmente ela foi uma forma acidental. Então, em algum momento, esses micro-organismos começaram essas fermentações e permitiu que houvesse a conserva por longos períodos de tempo. Hoje em dia, são consumidos uma grande variedade de alimentos que sofrem esse processo de fermentação já sendo industrializados, né? Mas que isso, hoje a gente está resgatando de poder fazer em casa. Então, por exemplo, o vinho, que era uma coisa muito tradicional, aí foi para a industrialização e agora está voltando de novo as vinícolas. A cerveja, que é algo que agora tem a produção artesanal, então também está vendo essa possibilidade dessa volta. O molho de soja, o vinagre, o queijo, o iogurte, os pães de fermentação natural, que hoje também estão voltando muito. A kombucha, o kefir, então são alimentos, o Yakult. Aí, lógico, o Yakult e os iogurtes, eles são considerados ricos em bactérias probióticas, porque a grande indústria também investe nesses estudos e trabalha muito, por quê? Porque quer vender em larga escala. Então, a gente tem o maior consumo no mundo desses alimentos fermentados de origem láctea, né? E o que são os probióticos? Qual a definição de probióticos? Então, eles são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Existem no mercado sachês e cápsulas de vários tipos de probióticos e prebióticos. Se você puser agora no Google, probiótico ou prebiótico, que ele vai te disparar uma série de medicamentos. Mas a gente sabe que existem alimentos que são probióticos e alimentos que são prebióticos. Então, a gente não tem necessidade de consumir esses medicamentos. A gente pode se utilizar da alimentação, e essa é a proposta para vocês hoje,
de que vocês utilizem a alimentação como um método de trazer bem-estar, não apenas a saúde, o bem-estar e aí desinchar, diminuir os edemas, fazer a melhora na microbiota intestinal. A maioria das pessoas cresce vendo as bactérias como inimigas perigosas e a refrigeração como uma necessidade indispensável. Então, foi duas coisas. Primeiro, a esterilização de tudo, que para ter a sensação de que falsa sensação de que vai ficar hiper higienizado, hiper esterilizado, que nem é possível, né? Porque esterilidade só você consegue no laboratório. E essa hiperhigienização, aliada a essa questão de que agora o método de conservação é refrigerar, congelar e pôr no micro-ondas. E isso fez com que a gente criou-se uma crença de que as bactérias são ruins. E isso não é verdade. Existem bactérias patogênicas ou patógenas e existem as bactérias, micro-organismos que são probióticas, várias cepas, e que são boas, necessárias para o nosso organismo. Então, essa ideia de deixar a comida fora da geladeira para promover o crescimento de bactérias provoca uma sensação de perigo e temores de doenças ou até de morte. Como posso saber se as bactérias certas estão crescendo na comida? Aí que envolve as técnicas, os métodos e os estudos bem elaborados. Para quê? Para que a gente tenha certeza de que, ao estar produzindo esse alimento, a gente realmente esteja ingerindo micro-organismos do bem. Em geral, presume-se que para as transformações microbianas sejam seguras, é necessário ter um vasto conhecimento e um rigoroso controle, o que tornariam, portanto, essas transformações parte de um domínio especializado que deve ser deixado nas mãos de expertos no assunto. Tudo aquilo que é possível de estudar, nós somos possíveis de aprender. E tudo aquilo que nós somos possíveis de aprender, nós somos possíveis de realizar. Então, a gente tem a possibilidade que estudando, planejando, a gente pode executar, sem ter um mini laboratório, só com um método de visualização, então, a aparência, o cheiro. Existem várias formas de existem pequenos equipamentos também caseiros que você pode usar e fazer a verificação de tudo isso. É muito possível. De forma geral, existem dois tipos de fermentações que interessam nós prestarmos atenção e desenvolvermos através da alimentação, que é as fermentações lácteas. Então, elas são realizadas por bactérias que fermentam o leite, gerando produtos como o iogurte. Hoje, o iogurte é infinito, o iogurte vivo. E aí, lógico, tem os iogurtes industrializados também. Mas, com este retorno aos métodos de fermentação natural, nós podemos hoje fazer o cultivo em casa, por exemplo, como o kefir de leite. Aí você pode usar leites vegetais e outras formas que nós vamos até verificar ali. E as fermentações alcoólicas, que aí as fermentações alcoólicas, ela vai precisar uma levedura, que também é chamado de fungo, um tipo de fungo que se chama uma levedura. Inclusive na cerveja, quando a gente fala no lúpulo, nas leveduras, que são necessárias, inclusive, para fazer a carbonatação natural, porque aí tem a carbonatação forçada, que é essa industrializada, mas você pode fazer uma carbonatação totalmente natural, que é o caso da kombucha. A kombucha, o gás dela é totalmente natural. No caso da fermentação alcoólica, essa Saccharomyces cerevisiae é um tipo da levedura que... Porque a levedura, ela vai consumir o açúcar vai se transformar em álcool e o álcool vai se transformar em ácido. Então, tem essa cadeia que quanto mais tempo a fermentação permanecer, mais ácida. Que é a ideia do vinagre, a ideia da kombucha e, inclusive, da cerveja e do chopp. Porque o chopp é uma coisa fresca. Se você demora para fazer o consumo, ele vai acabar fazendo a fermentação indo para o lado do ácido. Então, fica com aquele teor mais ácido, né? Exatamente porque formas a cadeia da levedura para a cadeia do etanol, consome o açúcar, né? No caso, a sacarose, a frutose e o açúcar. E aí, transforma em etanol e esse etanol vai transformar em ácido. E é utilizado forma de fermento biológico.
Um exemplo de alimento probiótico muito utilizado, principalmente nos países frios, é o chucrute. Então, o chucrute é um sucra em alemão, né? Chucrut em alemão. É uma conserva de repolho fermentado, considerado um prato típico da culinária alemã e é consumido em todo o mundo. Acabou que, por essa colonização, por essa imigração, fez com que aqui no Brasil mesmo, principalmente no sul, exista essa cultura de que se comer o chucrute como acompanhamento também do porco, né? Então, naturalmente, o repolho é uma fonte natural de vitamina C. E aí, assim, ele é feito de repolho. Eu posso utilizar o repolho cru, comendo ele como uma salada. Eu posso refogar, então eu vou aquecer. Se eu consumo ele cru, ele vai ter mais benefícios. Se eu fizer o aquecimento, quando eu faço a cocção do alimento, eu diminuo os nutrientes daquele alimento, de qualquer alimento. Se eu fizer uma sopa, se eu fizer um cozido, se eu fizer de vários alimentos, ele sempre vai diminuir os benefícios quando eu aqueço esse alimento. Porém, quando eu fermento, então, esse mesmo repolho, o que acontece? E essa é a sugestão para vocês. Comerem alimentos fermentados. Então, eu estou mostrando 3 opções que vocês podem fazer o consumo do repolho. E o consumo melhor que vai haver é se eu fermentar. Por quê? Porque ele vai pegar os benefícios que já existem no repolho e vão potencializar. Então, a vitamina C vai ser maior, várias vitaminas do complexo B. Então, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, e vão desempenhar um papel importante em manter o nosso corpo funcionando como máquinas bem lubrificadas. Esse é o objetivo. Por quê? Porque esses alimentos probióticos, eles fazem uma varredura no intestino e melhoram o nosso microbiota intestinal. Então, o chucrute, ele tem muito, muito benefício. Outro tipo de alimento probiótico que é muito fácil o acesso hoje, só tendo os métodos corretos, as formas corretas de fazer, é o kefir de leite. Então, existe o kefir de água e o kefir de leite. O kefir, ele é um probiótico produzido através da fermentação do leite. O seu aspecto é muito semelhante ao iogurte, mas o seu valor nutricional e terapêutico é muito superior. Então, hoje o kefir tem demonstrado, e ele é rápido, né? 2, 3 dias você consegue atingir ele pronto, ele até prolifera muito. Ele tem um sabor e uma textura distintos, lembrando o iogurte, só que com um pouco mais ácido. Aí a questão de você tolerar ou não o kefir é a técnica de você fazer o manuseio, porque você pode comer um kefir e dizer que é horrível, que você nunca mais quer comer, ou você pode comer um maravilhoso, que chega até a fazer uma ricota, semelhante, né? Uma ricota, um queijinho. Aí vai ser a questão da técnica mesmo. A boa técnica utilizada em fazer esse alimento vai sair do ui, que horror, pro é super bom. E aí o método é muito importante. Aí nós temos também o kefir de água, que aí ele é uma fermentação da água e do açúcar mascavo, tem pessoas que usam água mineral. Lembrando que o kefir, ele são os micro-organismos que vão consumir esse açúcar, então vai ficar um residual bem menor, e vão devolver também um líquido ácido. E aí, se você não souber fazer o manuseio, hoje, inclusive, é feito até carbonatação colocada em garrafinha, semelhante a kombucha de kefir. Você vai tomar um kefir, um refrigerante de kefir natural, feito de açúcar mascavo e água. Depois eu vou falar a diferença do kefir e da kombucha, tá? Qual que tem mais benefícios. Ele é ideal para alérgicos intolerantes à lactose, além de ser indicado para veganos. Existe também na teoria de que o kefir de leite, ele faz a diminuição da lactose. Esses estudos de que se fizeram ou não ainda são meio complexos, mas existe essa afirmação de que quando ele fermenta, que é uma fermentação, ele consumiria, então os micro-organismos consumiriam a lactose, mas quem tem intolerância à lactose fica o alerta que pode haver indigestão. Então, o indicado seria, no caso do kefir de leite, fazer ele com iogurte ou com bebida de soja, com leites vegetais, por exemplo, de amêndoa, caju, aveia, para evitar e garantir que uma pessoa que tem intolerância à lactose tenha acesso à molécula, porque às vezes fica um residual e aquele residual vai fazer mal para a pessoa. Então, se a pessoa tem restrição com a lactose, daí eu deixo essa observação.
Os estudos mostram que o kefir melhora a digestão, a saúde intestinal, faz uma desinflamação no organismo e provê saúde aos ossos. A bebida contém altos níveis de vitamina B12, cálcio, magnésio, vitamina K2, biotina, enzimas e os queridos probióticos, que são os micro-organismos benéficos que nós precisamos para o nosso intestino e para o nosso corpo. Ele pode ser transportado, então, facilmente numa vasilha, algo que você pode comer de lanche. Então, para vocês é uma sugestão, nos lanchinhos que vocês estão fazendo, fazer a utilização até uma sobremesa. Então, para também reforçar isso positivamente a alimentação de vocês. Um outro tipo de alimento fermentado é o kimchi. O kimchi, ele é uma selga, e é feito na Coreia, então é uma cultura típica da Coreia. Só que lá existem mais de 100 tipos. Se você procurar no Google, vai aparecer muitos tipos de formas de fazer o kimchi. Ele é usualmente, então, a base feita de selga, mas claro que eles têm outros tipos de vegetais lá e devem utilizar outros tipos também. Alho, gengibre, pimenta vermelha. E o kimchi, ele está nas listas de alimentos fermentados que promovem a saúde digestiva, além de contribuir para baixar o colesterol e reduzir a resistência à insulina. Além disso, ele é excelente para diminuir o apetite. Então, essa questão de saciedade, ele ajuda muito. A preparação do kimchi leva aproximadamente 3 dias, então também é um método rápido, relativamente rápido, né? Para quem acha que abrir um pacote e comer um pacote na hora, acho que não é o caso, né? Então, assim, você precisa fazer um planejamento e um método, e eu sugiro a vocês que façam isso, né? E lá, fora do Brasil, é largamente vendido, né? Até em supermercados. Ele é um acompanhamento na Coreia que eles consomem com aquele macarrão típico deles lá, que a gente fala tipo lamen, mas na realidade é um macarrão específico deles lá, né? E aí, até falam que ele é comparado ao chucrute. Então, o kimchi seria algo muito semelhante ao chucrute. E tem sentido, porque a cultura alimentar, a gente pode perceber que nas diversas culturas os alimentos se assemelham muito e os métodos de produção disso. Por quê? Porque até por essa questão do nomadismo, fez com que os alimentos fossem interagindo nas culturas. Nós temos bases de vários alimentos muito semelhantes se nós fizermos uma análise, né? Aí vem a kombucha. Para mim é queridinha. Então, ele é um chá fermentado de Camellia sinensis. E porque assim, o chá Camellia sinensis, ele existe há relatos 3.000 anos antes de Cristo. O chá, esse chá verde, preto, branco, que a gente consome, o oolong, o banchá, que tá super na moda, todos eles são subtipos da Camellia sinensis. Vai depender da ralha, vai depender do local da árvore. E aí, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, então quase 3.000 anos depois que o chá começou a ser consumido lá no Oriente, então a gente sempre tem essa falsa impressão do chá inglês, mas o chá inglês veio praticamente entre 1.300 e 1.700, agora eu não vou, depois de Cristo. Se eu não me engano, é depois do descobrimento das Américas, ou um pouco antes do descobrimento das Américas que começa essa cultura do chá inglês, tá? Tem um módulo dentro do curso Kombucha é Vida que eu falo só de chás, a história do chá, é muito lindo, tá? E aí, então, 200 anos antes de Cristo, passado quase 3.000 anos do consumo só do chá, por infusão, das folhas, da água, né, quente, em algum momento esse chá fermenta. Não se sabe exatamente, porque tem 2, 3 teorias, né, 2, 3 lendas, vamos dizer, mitos de que haveria falam até que ficou numa botija, do lado de fora da casa, um restante de chá com o mel, naquele primeiro momento, e aí o mel e com o chá fez aquela fermentação através dos micro-organismos. Mas o primeiro relato mesmo, oficial, 200 anos antes de Cristo, fala que ele se espalhou, que ele, ali na área da China, onde era a Manchúria, né, que hoje é a China, e aí se espalhou porque um médico coreano chamado Kombu, segundo a lenda, usou a bebida no tratamento de seus pacientes e salvou, inclusive, o imperador japonês. Então, eles misturam a Manchúria, a Coreia e o Japão. Quer dizer, os 3 querem reivindicar lá do Oriente essa origem. Então, você pode ver, que foi algo que aconteceu na China, mas que era alguém
da Coreia e que salvou um japonês, para dizer que é uma cultura milenária oriental. Mas eu gostaria de lembrar vocês que o Oriente não é só o Oriente extra, né? Tem o Oriente também da Rússia, da Alemanha, dos países altos ali. A Alemanha já está aqui na Europa, mas tem essa questão ali que quanto mais frio, maior o consumo de alimentos fermentados. E aí, então, por exemplo, na Rússia, a Rússia é um dos maiores também consumidores de kombucha do mundo. Acredito que só para o mercado americano hoje. E o que é efetivamente a kombucha? Então, a kombucha é uma bebida fermentada, suave, com notas avinagradas, levemente carbonatada, tradicionalmente feita de chá adoçado das folhas e brotos da planta do chá Camellia sinensis. Então, o único chá real no mundo é Camellia sinensis. Todos os outros nós apelidamos de chá porque são infusões. Mas ok, já ficou popular, a gente não vai deixar de chamar o chá de laranja porque eu estou contando para vocês que a origem da palavra só da Camellia sinensis. É apenas uma curiosidade, né? Uma pequena curiosidade. Então, kombucha é uma bebida probiótica, porque tem organismos vivos, micro-organismos vivos, e quando administrados em quantidades adequadas, beneficiam a saúde. E é obtida a partir da fermentação do chá, da Camellia sinensis, ou outras infusões ricas em cafeína. Então, por exemplo, no Sul, no Rio Grande do Sul, tem uma monografia que eu já vi, onde eles fermentaram com a erva mate. E também tem os benefícios. Eu posso fazer uma fermentação de um Scooby no hibisco, por exemplo, original. Claro que originário daquele chá, né? Daquela planta. Então, no caso, o hibisco, a erva mate. Mas, para fins de definição legal, o que é kombucha, tem que ter a Camellia sinensis. Se não tiver o chá da Camellia sinensis na kombucha, ela não é considerada kombucha. Então, é considerado um remédio natural. Se vocês procurarem, fizerem busca elixir da vida, vai estar relacionado ao kombucha. Então, é uma cultura muito antiga, milenária, então mais de 2.000 anos, e que aqui no Ocidente foi na década de 90, primeiro os hippies começaram na década de 60, trazer da Índia essa cultura, porque daí já foi para a questão da cultura indiana, e aí veio para o Ocidente essa cultura, mas efetivamente mesmo conhecido foi na década de 90, quando a GTS, que é uma empresa do Dave, a mãe dele teve câncer, e aí em função de um câncer, eles começaram, e ela também já tinha uma alimentação diferenciada, que eles faziam essa parte indiana, e aí em função dessa alimentação que ela começou a consumir, a kombucha, inclusive, ela está viva até hoje, porque agora ele adotou uma criança. Eu acompanho ele nas redes, ele tem 42, 43 anos. Na época ele tinha 20 anos. E agora ela é vó, então apareceu essa semana ela dando banho no bebê. E então ela está viva, da década de 90 até hoje ela conseguiu conservar a vida dela. E eles atestam de que o tratamento do câncer foi muito, muito beneficiado com o consumo da kombucha. Então, a bebida probiótica, também conhecida como chá do cogumelo. Provavelmente, se você falar com a avó, com a tia, com alguém aí na sua casa, já vão ter ouvido falar na década de 90 das panquecas dentro do vidro, com certeza, tá? Chamado de fungo do milagre, fungo mágico, chá do Go, vinho mongol indiano, tem N nome, você vai ouvir de várias formas, mas hoje, depois do último Rock in Rio, onde vários artistas famosos fizeram o pedido da kombucha, então, há uns 5, 6 anos, que realmente começou a popularizar no Brasil, e hoje nós já temos mais de 10 marcas, muito mais até do que 10 marcas industrializadas no mercado, sendo que você pode fazer a produção na sua casa. E muitas pessoas, em especial as que são adeptos da dieta vegana, utilizam para regular o intestino e o organismo. Então, não é exclusivo de uma dieta restritiva. Qualquer um pode consumir e quem consome carne vai ter benefícios. Por quê? Porque esses micro-organismos vão ajudar a tirar os resíduos da carne do intestino. Então, o Scooby é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Sem as leveduras, não faz carbonatação. E a levedura ela tem uma carinha bem feia, então dá muita polêmica nos grupos.
e muitas vezes se desfazem das leveduras, elas são muito importantes. Então, assim, você não saber fazer a técnica realmente prejudica a qualidade da sua bebida. E aí ele vai ter probióticos, ácido málico, aminoácido, ácido oxálico, ácido nucleico, ácido acético, enzimas, ácido lático, ácido glucônico. Todos esses tipos de benefícios nós vamos encontrar nessa bebida. E aí, lógico que não é beber numa garrafa, você vai beber de modo contínuo. E quando você chegar nos 6 meses que você está fazendo o consumo, vai aparecer a diferença no teu organismo. Vai começar de dentro para fora uma melhora. Eu tive um relato essa semana da herpes zoster, que a pessoa tomava 140 comprimidos por mês. E a partir de um dia que ela começou a tomar a kombucha, começou a secar a pele dela e simplesmente desapareceu. Lógico, ela vai fazer um uso contínuo e isso está cada vez trazendo mais bem-estar para ela. Por quê? Porque a pele, ela é um lugar que é muito fácil esses contaminantes, que a gente tem que lembrar que hoje a gente sofre a contaminação dos resíduos de venenos do alimento, quando a gente está respirando monóxido de carbono, os resíduos da água, que tem muito também, até para o tratamento são utilizados coisas muito químicas, isso também vai fazer mal. Tudo vai ficando esse resíduo no nosso organismo. E é isso que os micro-organismos metabolizam lá dentro do intestino, fazendo uma varredura, porque o intestino é o último lugar onde vai ficar tudo. E aí, se você não limpa, nós temos memórias de 20 anos dentro do intestino. E aí demora, de repente, um processo de uns 6 meses para fazer essa limpeza desses 8 metros, até mais de 8 metros de intestino que nós temos. E a microbiota desse ambiente apresentará resistência à colonização como uma consequência de seus membros ocupando todos os nichos físicos, fisiológicos e metabólicos. Isso significa o quê? Se eu tiver micro-organismos patógenos superiores aos micro-organismos benéficos, os benéficos não vão conseguir combater os patógenos. Tem a questão também que nós temos 100 milhões de neurônios no nosso intestino. Neurônios, sim. Mesmo neurônio que nós temos aqui, nós temos no intestino. E esses neurônios do intestino, 90% fazem a metabolização da serotonina. Então, muitas vezes você está tomando um antidepressivo ou qualquer outro tipo de medicamento, esse medicamento não está dando os benefícios que ele teria capacidade. Por quê? Do seu intestino, em função da nossa alimentação, principalmente do glúten, dessa cola que cria na parede do intestino, impede a absorção desses benefícios que o remédio traz. E aí você vai lá, o médico, por não saber, por não ter essa integração com nutrição, dobra a dose do remédio. Então, você está gastando com o remédio e jogando fora. Por quê? Porque o teu organismo não está absorvendo. Como é que faz o preparo da kombucha? Escube, o chá verde, o açúcar, primeira fermentação, segunda fermentação, que é uma saborização. Então, você pode saborizar, nesse caso aqui, abacaxi, e aí os benefícios do abacaxi vão ser potencializados. Esse aqui, no caso, é in natura, pode ver, eu faço ela bem concentrada, porque como é abacaxi in natura, para que haja mais aproveitamento ainda, tá? Aí a segunda fermentação é a saborização e pronta para beber. Aproximadamente 21 dias para você ter uma kombucha que vai ter esse gás natural. Se eu deixar abrir isso aqui em função do açúcar do abacaxi, vai derramar. Mas vocês perceberam o gás que tem, né? E aí esses aqui são vinagres, por quê? Passou os 21 dias, começa a haver a metabolização. Lembra da que eu falei da molécula do álcool que vai só se transformando em ácido? E aí, depois, esse vinagre tem 2 meses. É um vinagre de kombucha. Ó, ele não forma mais gás, ó. Já não tem mais gás. E ele tá com as características acéticas. Nesse caso aqui, que perfume. Como tá com manjericão, alecrim e a pimentinha, ele é um ácido com esses benefícios desses raminhos que estão ali dentro.
Aí são opções de saborização que dá para fazer. Quando você faz em casa, você pode inclusive consumir essa fruta. Lógico que quando você faz para vender, você não vai deixar o resíduo da fruta, porque a fruta pode dar cheiro de podre. Mas se você fizer com o método correto, você pode consumir essa fruta ou eventualmente usar esse descarte da fruta para fazer uma geleia. Então vai gerando subprodutos. Você não tem só a kombucha, tem o Scooby, que dá para você fazer um monte de coisa, que não vai dar tempo de falar hoje, mas no próximo momento a gente pode falar mais, né? E aí ela auxilia a regulação do apetite, estimula o metabolismo, limita a acumulação de gordura. A presença desse ácido acético que eu falei para vocês, que é o que fica, o ácido que domina no final, porque ele é o que vai dominando quanto mais tempo você deixar. Ele também é semelhante ao que tem no vinagre e no vinho, mas não é a mesma coisa. Então, aquela madre do vinagre não pode ser fermentada como não é kombucha. Se você fermentar uma madre de vinagre, é vinagre. Vinagre é uma coisa, é um tipo de bactéria, inclusive, e a kombucha é outros tipos, tá? Como é uma bebida que pode ser misturada a outros líquidos, como chá de hibisco, você pode potencializar os benefícios. Então, eu faço com hibisco e lúpulo, eu faço com gengibre, então nós podemos potencializar. Uma ideia também para vocês fazerem essas conservas para ter esse momento de vocês poderem comer coisas que não sejam tão calóricas. Então, por exemplo, fazer um molho de tomate, fazer uma conserva ali de repolho branco, dá para fazer um de repolho roxo, dá para fazer 2, 3 tipos de pepino, você faz ele com os diversos tipos de pepino. Aí você pode fazer uma conserva doce, mas não usar o açúcar, fazer a substituição, ou pela estévia natural, ou algumas pessoas usam o xilitol também. E aí você pode fazer de goiaba, pode fazer de pêssego, você pode fazer uma fermentação de milho, fazer um milho com tomate, o tomate, a cebola. Isso são opções que vocês têm para fazer alimentação. E mais, você pode fazer e guardar esses vidros e usar no longo do tempo. Uma fermentação num vidro desse bem feito, com a técnica certa, você pode conservar ele até 6 meses fazer o consumo. Lembra das tias que faziam para o Natal? Das vós que faziam para o Natal? Então, começo do ano, às vezes um ano você vai... conheço pessoas que você vai na casa e tem fermentações de um ano lá. E ficam muito gostosas. Então, aqui outras ideias, que é o repolho roxo, o tomate, a cenoura, a selga, você pode usar o repolho branco, o pepino maior. O pepino tem vários tipos, né? A gente tem aquele pepino comprido japonês, tem os pepinos pequenos. Dá para fazer o tomate seco, num óleo de boa procedência, né? Você pode, o óleo é muito importante, nós precisamos da boa gordura. Gordura de coco, as gorduras naturais, os óleos naturais, inclusive até a banha, né? A banha também é muito indicado, porque os neurônios precisam dessa gordura. E também tem os mini legumes, que é uma opção. Então, às vezes é um pouquinho mais caro o produto, mas você vai usar em pouca quantidade. Então, você não pode pensar no valor do quilo. Você tem que pensar, mas esse quilo não rende um monte, então vale a pena pagar um pouquinho mais caro. Aí aqui nós temos o gengibre, a beterraba, o kefir de leite, o quinche, aquele em cima, um outro tipo, que daí pode ver que tem outras coisas além da selga, o pepino. Isso tudo são exemplos de alimentos probióticos. E a kombucha que vocês estão vendo embaixo. E aí a gente tem as ervilhas, o picles, o kefir, a kombucha, azeitonas verdes, que estão fermentando e tem micro-organismos vivos benéficos para nós, que irão para o nosso organismo. Então, eu estou colocando micro-organismos benéficos no meu organismo. Por quê? Faz uma simbiose entre eu, hospedeira, e esses micro-organismos, porque os micro-organismos vão metabolizar aquilo que eu me alimento e vão devolver os benefícios e vão eliminar, através das fezes, aquilo que não é bom para mim. E por isso que ele vai fazendo aquelas varreduras dentro do intestino, e aí no começo a pessoa fica mesmo com o pum fedido, às vezes dá uma dor de barriga mesmo, por quê? Porque tem tanta coisa para eliminar lá que de repente vai dar um problema.
Aí aqui são materiais que vocês vão ter acesso, depois eu passo o material ali de estudos, de quando você usa, quando não usa. Então, todos os estudos agora de 2000 para cá que estão sendo feitos, estudos americanos cada vez mais, comprovando esses benefícios. Lógico que a indústria grande não tem interesse de fazer esse estudo, por quê? Porque eles querem vender alimentos industrializados. Então, a gente precisa, através das universidades, fomentar esse tipo de estudo. E aqui na região, estou falando do Paraná, Francisco Beltrão, aqui na região nós temos várias universidades e eu já tive acesso a várias monografias. Eu quero agora pedir autorização para uma guria que produz kombucha aqui na região, para ver se ela autoriza eu fazer um trabalho do estudo que ela fez, da monografia dela. E aí a gente, na farmácia, na nutrição, na medicina, na engenharia de alimentos, todos esses lugares serão os lugares que nós poderemos fazer a amostragem de quem faz o consumo, e todos esses relatos, por exemplo, eu dei exemplo da herpes zoster, mas tem a psoríase, eu tenho clientes que eliminaram a psoríase, simplesmente desapareceram com o uso contínuo, de 1 ano depois de consumir a kombucha, e não precisar mais medicamentos, porque a pessoa só se libertar desses medicamentos, do custo desses medicamentos, é uma coisa muito boa, né? E aí, nós vamos ter os alimentos prebióticos. O que são os prebióticos? Eles são os carboidratos não digeríveis, que eles afetam beneficamente o hospedeiro. Então, nesse caso, vão estar os micro-organismos benéficos, disputando com os micro-organismos ruins. Aí eu venho com os prebióticos e alimento os micro-organismos do bem, e eles vão metabolizar esses carboidratos não digeríveis e vão sair pelas fezes. Então, eu alimento os micro-organismos devolvem coisas boas para mim e expelem através do colo as bactérias, repovoam as bactérias desejadas e expelem aquilo que não é bom. E aí, os alimentos prebióticos que estão aí na sua casa de muito fácil acesso. O alho, a cebola, o aspargo, a banana, o repolho, os feijões, leguminosas, alcachofra, alho poró, maçã. Todos esses são tipos de alimentos prebióticos que alimentam os seus micro-organismos do bem. Mas você tem que ter micro-organismos bons para esses alimentos poderem ser consumidos lá, né? E também a lentilha também, então feijão branco, vocês podem variar fazendo caldos, várias ideias, fazer uma sopinha, e aí variando tudo isso. Na hora do lanche, comer a maçã, a banana, fazer uma salada de frutas. Então, são métodos que você vai poder utilizar. Então, alcachofra, cevada, um mirtilo. Mirtilo é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, ele chama blueberry, que eles usam bastante na confeitaria e várias coisas, por causa da cor. E agora no Brasil é uma fruta que está aparecendo. Ele é muito semelhante à jabuticaba. É bem semelhante, só que é pequenininha, né? Uma jabuticaba menorzinha. A banana verde, a linhaça. Então, quem faz um uso legal da linhaça também é muito bom. O alho, o mel, a couve, a selga e a chicória. O alho poró. Vários tipos de legumes ali, né? O grão de bico também, importante fazer o consumo, e os grãos integrais. Então, assim, eu quero agradecer vocês por estarem aqui participando desse programa, e ao longo dessas 5 semanas, os benefícios que vocês vão conquistar fazendo essa associação dos alimentos probióticos com os prebióticos. E aí eu quero convidar vocês para ver as minhas páginas. Então, no YouTube é Kombuchazeira Ensina, com Z. No Instagram, Kombuchazeira Mércia. E no Facebook, Kombucha. Se vocês puderem compartilhar, curtir. E a meta da primeira vitória do dia, primeira vitória do dia, Detox 5, os 200 ml de água ao acordar. Isso ao acordar, daí depois, no decorrer do dia, vocês vão tomar o número de quilos que a Nutri indicou, proporcional, o número de litros proporcional ao número de quilos de cada pessoa. Muita gratidão a vocês, e agora eu vou abrir para as perguntas, e até breve.